Bom dia, tripulantes! E sobrevivencialistas! Eu sou a Adri. Eu sou o JP. E nós estamos dando a volta ao mundo com este barcão chamado Prósperos. Hoje, nós estamos aqui para responder uma série de perguntas que fizeram lá no vídeo do sobrevivencialismo. Se você não viu o vídeo, vai lá na tag lá em cima e assista os vídeos. E os comentários desse vídeo, né, é o que nós vamos responder agora. Bom, a primeira pergunta é da Joana Aparecida. A pergunta dela é possível viajar à noite sem vocês dormirem ou param para dormir? E se vocês estão dormindo, um sono profundo e outra embarcação aproxima de vocês, tem alarme ou algum tipo de radar sonoro? A gente não dorme os dois ao mesmo tempo quando a gente faz travessias noturnas, tá? Sim, é possível fazer travessias noturnas e a gente não para. Isso depende do planejamento. Por exemplo, nós fizemos de Guarujá, São Paulo, até Florianópolis, Santa Catarina, em 3 dias. Foram 54 horas de travessia. 54 horas, em nenhum momento o barco ficou sozinho, sem alguém ali tripulando, sem alguém ali noturno. Como a gente não tem piloto automático, que facilitaria a nossa vida, tem sempre que ter alguém ali no leme corrigindo o nosso rumo. Então, o que nós fazemos é trabalhar em turnos. Durante o dia, nós trabalhamos 1 hora e descansamos, daí depende do número de tripulantes, mas se estou só eu e JP, é 1 hora para mim, 1 hora para ele, a gente fica fazendo isso durante o dia. Durante a noite, 2 horas para cada um, de trabalho e 2 horas de descanso. Então é assim que a gente tem feito atualmente. E respondendo a tua outra pergunta ali, se tem algum alarme de embarcação, existem radares, então você pode instalar um radar no seu barco, e nós, no nosso caso, nós não temos radar, mas nós temos o AIS. O AIS é um dispositivo em que os navios, principalmente os navios e grandes barcos de pesca, é um transponder igual o de avião que avisa quando está entrando em rota de colisão ou está no radar. Então ele mostra num radarzinho assim bem simples e todos os pontinhos que são as embarcações, o rumo delas, a velocidade e tudo mais. E quando ele identifica que tem uma possível rota de colisão, ele dispara um alarme. Então agora vamos para a pergunta de Bruno Ferreira. Quanto vocês gastam mensalmente para sobreviver? Nós gastamos, em média, R$ 3.500. Mas isso são os nossos custos. Por exemplo, de plano de saúde vai dar quase R$ 1.100 desses 3.500. Então, se você for considerar que não precisa de plano de saúde, baixaria para uns R$ 2.500. E nesse valor de R$ 2.500 está incluso nossa alimentação, está incluso a internet, que nós temos para fazer o upload dos vídeos, que custam uns R$ 250. Os telefones celulares. Celulares, o que mais? Uma ferramenta de marketing digital que a gente usa para disparar e-mails para as pessoas que nos acompanham. Também temos um fundinho de manutenção do veleiro, comprar algumas peças, fazer alguns reparos básicos. Então já é provisionado anualmente e aí nós colocamos mensalmente nesse valor aí de R$ 3.500. E o seguro do Prósperos. Agora a Eliane Cavalcante pergunta: qual o conselho que dariam a quem quer se aventurar também? Olha, o primeiro conselho, primeira coisa muito importante, planejamento. Sem planejamento a gente jamais teria conseguido alcançar esse nosso sonho, tá? Então planejamento é muito importante. Nós ficamos com planejamento financeiro para um sonho grandioso por 5 anos. Nesses 5 anos, 2 anos e meio foram focados para o barco. Então o nosso planejamento de vida mudou completamente para a gente atingir isso, tá? E não se faz planejamento sem concessões. Não vai achando que você vai querer alcançar um grande sonho, a não ser que você seja milionário, que não é o nosso caso. Se você não for milionário como nós, para atingir o seu sonho, você precisa de perseverança. Você vai sim ter que fazer concessões. Então, perseverança, planejamento, que mais? E acho que o espírito aventureiro, né? Você tem que se adaptar às situações, assim, não adianta nada você querer uma coisa, por exemplo, aventurar no mar e você querer o luxo de uma cidade, de viver na cidade. Então você não vai ter energia elétrica infinita, não vai ter água infinita, né? Água infinita eu digo entre aspas, né? Você paga por isso. Mas aqui no barco não tem como pagar, só se você viver numa marina. Então seu custo vai aumentar muito mais.
Então, até na resposta anterior aqui, R$3.500, a gente não tem marina, a gente vive na âncora, parando nos lugares e raramente para em marinas. Só onde não tem lugar para ancorar, que seja seguro e que dê para dormir, passar uma noite gostosa, aí eventualmente a gente gasta nisso. Então você tem que se adaptar ao seu novo estilo de vida. E pode fazer isso gradativamente, nós fomos fazendo também gradativamente. Nossas viagens de férias, antes até do barco, a gente viajava com um pouquinho mais de conforto e foi mudando para estilo mochilão. Então perrengue, levar tudo a casa nas costas, né, digamos assim, ficar em hostel, dividir quarto com um monte de gente, né, aí que você acaba tirando muito conforto, mas aproveita muito mais da vida que tem aí nesse mundo afora. Então, para mim, essa seria a dica aí para você se aventurar. Agora temos o Aristeu Cristo. Qual a sensação de viver no mar assim? Vocês sentem falta de muitas coisas em terra firme? Não sinto falta de quase nada, assim, de terra firme. Acho que se fosse para eleger uma coisa, acho que a coisa que a gente talvez mais sinta falta, principalmente agora no inverno, é o chuveiro quente com banho bem quente à noite. Que é uma coisa bem difícil pra gente acontecer, assim, né? Acho que no inverno eu tô sentindo mais falta disso, mas também quando a gente liga o motor e tá fazendo bastante travessia, a gente tem água quente. O que não tem é aquela abundância de água quente, mas fica quente. É tipo aquela sauna, né? Que a gente, quando mora na cidade aí, liga o chuveiro no quentinho assim e fica meia hora, assim, o banheiro fica todo cheio de fumaça, quentinho. Não tem essa sauna. Não tem isso. Outra coisa que ele pergunta é no que nós trabalhamos, além do YouTube, para sustentar a alimentação, etc. Nós trabalhamos, o nosso principal dinheiro vem dos charters. Fonte de renda. Né? Nossa fonte de renda vem do charter. Charter é fazer experiências a bordo do nosso veleiro. Então nós recebemos pessoas aqui ou para passar o dia, ou para passar um final de semana, ou até passar férias, digamos assim, 5 ou mais dias. Então esse é o nosso grande valor que vem. Depois nós temos o Apoia-se. Então as pessoas que curtem a gente, querem ajudar a manter nossas câmeras, ajudar a pagar a nossa internet, ajudar a pagar a licença de software também, que é um custo que nós temos mensal, entra lá no apoia.se/ipadive. A partir de R$6 você contribui e concorre a um sorteio para vir passar um final de semana conosco, tá bom? E deixa eu ver se ele tem mais alguma pergunta. E como foi no começo? Aprenderam as coisas rapidamente ou foram pegando o esquema? E onde aprenderam também a navegar, etc? Bom, no comecinho, como a gente não sabia nada de velejar, a gente fez algumas aulas de vela na represa Guarapiranga. Foram 6 aulas apenas, num barquinho pequeno de 21 pés, no máximo, 17, né? 17 pés e 23. 5 aulas no de 17 e uma aula no de 23 pés. Então, a gente aprendeu nesses barcos menores na represa. Deu uma boa base pra gente, mas assim... Hoje, e o que a gente fez também de preparação é o Arraiz, foi o curso de Arraiz, que é a primeira, Arraiz Amador, né, que é a primeira carteira de habilitação marítima que se existe, e em seguida a gente fez o mestre amador. Nós não fizemos curso de mestre amador, a gente comprou o livro e estudou por conta, assim como nós estamos fazendo agora para capitão amador. Então a Arraiz Amador é quando você navega em águas interiores e baías, águas abrigadas. Mestre amador é quando você navega em região costeira, que é o que a gente está fazendo agora. O Daniel Neves pergunta, como dar descarga no vaso sanitário num barco casa? Então, a descarga tem 2 maneiras de dar descarga, né? Dependendo de como o barco é equipado. Temos a descarga elétrica, que seria quase igual a residencial. Você aperta um botão, segura, ele começa a jogar água por uma bomba e macera tudo o que tiver ali que você fez, né? Seja o número 1 ou o número 2. Então você fica apertando por um tempinho para dar tempo de lavar bem. Ou, como é no nosso caso, no nosso barco, é o manual. Então tem uma bombinha que você primeiro bombeia a água do mar para dentro do vaso e depois você muda uma chavinha e aí ele começa a mandar embora o que você fez ali, seja o número 1 ou o número 2 também. O número 2, às vezes você tem que repetir algumas vezes o processo. Enche de água, bota pro ladinho, esvazia e vai mandando para fora e ele vai meio que triturando e transformando em pedacinhos menores. É isso daí. Tem alguns barcos que o que sai do banheiro vai para uma caixa coletora grandona e fica estocado lá e você manda embora ou numa marina que tenha capacidade de sucção ou você manda embora quando você está mais em alto mar, não está na ancoragem. Mas infelizmente, a tecnologia ainda não está avançada nesse lado dos barcos. No Brasil, né, pelo menos. Qual foi o destino mais longe que já viajaram?
tem que ter coragem para cruzar longas distâncias. Isso aí foi o Matheus do Vale perguntando. Matheus, a distância mais longa que nós já fizemos até agora, 7 meses a bordo, foi do Guarujá para Florianópolis mesmo. Foi essa nossa última travessia que durou 3 dias, foram 54 horas. Das 54 horas, 31 horas a gente utilizou somente o vento para a gente se locomover e 23 horas nós usamos o motor. Senhor V, olha que nome engraçado. Quais dificuldades vocês enfrentaram quando chove? Quando chove nós estamos ancorados, fica igual você mora numa casa e não pode sair no quintal e se divertir. Então não podemos aproveitar, por exemplo, onde estamos agora, apesar de ter capotaria, não temos uma capotaria lateral. Então aqui acaba sempre respingando e molhando. Em travessias, quando chove, é que fica também mais frio, então você tem que colocar roupa de tempo para a pessoa que vai ficar aqui, e o resto do pessoal tem que entrar ou ficar aqui no cantinho, onde é dritar mais ou menos, tentando se abrigar um pouco da chuva. Então a chuva é igual, você também vai sair de carro, vai ser aquele encheção de saco. Se você não tem ar-condicionado, tem que abrir um pouquinho do vidro, aí respinga dentro. Aí se a borrachinha não tá boa, vaza uma aguinha dentro do carro, então é parecido. O lado bom, quando estamos parados, é que nós fazemos a coleta de água da chuva. Então nós colocamos uns baldes, panelas aqui, onde pinga bastante água, e podemos encher o nosso tanque de água. O Richard Arcangelo pergunta: o que vocês acham que deve ser mais investido na hora de construir um veleiro para morar? Não dá pra dizer, viu? É muito pessoal isso daí. É muito pessoal. Assim, você tem que investir no seu conforto, principalmente como você vai morar. São coisas que vão te trazer conforto. Que nem a descarga que eu falei, tem gente que vai achar imprescindível ter uma descarga elétrica pelo seu conforto. Eu já não me incomodo em Eu ter a também descarga manual, acho super tranquilo. Mas talvez porque o nosso barco seja novo e a nossa descarga é novinha, ela não é dura como as outras pessoas costumam reclamar. E as outras pessoas acabam ficando duras porque elas usam mais só final de semana ou a cada 2 semanas. E quando a gente está em constante uso da descarga, então ele mantém ele lubrificado e não resseca as borrachinhas. Então, por isso que facilita. Pra gente, por exemplo, o que foi imprescindível na escolha do nosso projeto, do nosso veleiro, era o primeiro item que o João coubesse no barco em pé. E esse era o primeiro item. Ele tem na parte interna, né? Ali, então, interna. principalmente na sala, que é a área de convivência, sala, cozinha, e até nas cabines do quarto ali eu consigo entrar em pé. Lá na cabine de pro eu já tenho que dar uma baixadinha. E no banheiro também tem que dar uma baixadinha, mas como usa bem pouquinho, usa sentado lá no vaso também, é bem tranquilo. E para tomar banho também, os banhos no barco são rapidinhos, né? Então também nem atrapalha muito. Mas essa foi uma necessidade. E outra necessidade foi ter o box no banheiro. Então a Adri queria muito que a gente pudesse tomar banho, e eu concordo com isso, e não precisar lavar o banheiro, porque a maioria dos veleiros você toma banho sentado em cima da privada. E aí a água escorre ali para uma caixinha e beleza. Molha tudo, né? Daí eu não queria ter isso. Então, assim, é muito pessoal que é imprescindível, mas na minha opinião, o que eu acho que é super importante para o conforto da navegação, acho que é um profundímetro. Eu vejo que quem não tem profundímetro, como o veleiro normalmente tem um calado é a linha d'água até a ponta mais baixa do barco. Onde vai bater em alguma coisa. Né? Nós temos, por exemplo, no Prósperos, 2 metros de calado. Então, nós precisamos saber onde que tem até pelo menos 3 a 4 metros de profundidade. Sem o profundímetro, a gente fatalmente encalharia em algumas regiões. E tem baxios, banco de areia, essas coisas. O Adilson Neumann pergunta: qual foi a maior velocidade que o veleiro andou só com as forças da vela? Eu não tenho certeza, mas acho que foi em torno de 10 nós, alguma coisa assim, mas surfando onda. Então, tava com vela e surfando a onda. Então, foi nessa faixa aí dos 10 nós que nós pegamos, que é muito rápido. A nossa velocidade mais ou menos média é entre 6 e 7 nós nas velas. Às vezes quando surfa vai 8,5, 9 nós, e aí nessa velejada aí a gente chegou a uns 10 nós. Nós não somos um barco de regata, né? Ou seja, nós não temos interesse em ir rápido. Nós queremos ir devagar e sempre. É esquema cruzeirista. O Francisco dos Santos pergunta: preciso de alguma autorização para velejar? Por exemplo, estou em Joinville e quero ir ao Recife velejando. Autorização não, é de bom tom que você avise tanto a marina de onde você saiu, né, ou as pessoas, sei lá. Tem uns grupos no WhatsApp hoje que a gente compartilha a localização da travessia para que tenha sempre alguém acompanhando, mas não precisa de uma autorização.
É igual você, não precisa de uma autorização para sair de carro. Você só precisa ter a habilitação correspondente para o tipo de navegação que você vai fazer, que acho que tem uma pergunta, a gente vai falar sobre isso na frente. Rodrigo Medeiros, conte-nos um pouco sobre segurança e criminalidade que vocês precisam estar atentos. Olha, no geral é igual na cidade, você tem que estar atento ao redor de você. Uma dica que nos deram, assim, quando você vai em lugares mais movimentados, que provavelmente tem mais criminalidade, nunca fique mais do que 2 noites. Então você chega no dia, no final da tarde, por exemplo, dorme. No outro dia você passa o dia inteiro, dorme, no outro dia você já vai embora, porque provavelmente nessa terceira noite eles vão te atacar, mas assim, o mais comum é furto. Então você tá fora do barco, deixou o motor de popa aqui, deixou alguns equipamentos aqui em cima jogados, o cara vai passar e vai levar. Então, e durante a noite também, às vezes os caras vêm no silêncio da noite, e principalmente noites com mais vento e mar mais mexido, que eles vão poder chegar sem ser notado, porque fica fazendo barulho do barco e tudo mais. Então eles vêm, o motor aqui tá fácil para levar, você não passou um cadeado, ele vai no teu porque é mais fácil. Se ele vê que o teu já tem um cadeado, alguma coisa, ele vai no do vizinho, né? E se você tá numa ancoragem sozinho, é bom você também não ficar mais do que 1 ou 2 noites. Então, sempre prestar atenção nos seus... Como nós na estamos região. aqui, só tem o nosso barco aqui. Então, a gente vira alvo fácil, né? Então, por isso tem que ficar sempre de olho, para ver se circula muito o barco. Fica, né? Durante o dia você fica de olho. Se tem alguém de olho em você, que você já nota assim que tá meio estranho. Aqui temos uma pessoa, acho que é um canal aqui, Conhecendo o Mundo. Qual a capacidade máxima de combustível e suprimentos para até quantos dias ou meses vocês podem passar em alto mar? Olha, travessia, a capacidade mínima, a capacidade que já vem no barco, né? O nosso tanque de combustível, ele tem 90 litros. E aí a gente compra aquelas bombonas de combustível para carregar combustível sobressalente. E aí você compra o quanto você quiser. E quanto couber no seu barco, quanto né? couber no barco. Nós temos mais 3 bombonas de 30 litros e uma de 20. 110. Então temos mais 110 bombonas que nós já compramos para botar combustível. Isso porque a gente faz o planejamento da travessia. Então, esse foi o planejamento para ir de São Paulo até Guarujá. Do Guarujá até Floripa. Do Guarujá até Florianópolis. Quando você faz uma travessia oceânica, que a gente ainda não fez, aí eu acho que você tem que fazer um planejamento mais na ponta do lápis para saber exatamente o que precisa. Como a nossa foi só 3, 4 dias, eu acho que a gente nunca parou para pensar nesse ponto. Mas tem gente que faz travessias de meses num barco como o nosso e dá para fazer. Só que você tem que organizar o barco para guardar os mantimentos, combustível e água suficientes para você e a tripulação. E os mantimentos, você se organizando bem, você leva tipo arroz, feijão, macarrão, atum em latinha, outros tipos de comida também enlatadas e não tão perecíveis, leva leite em caixinha, leva um monte de coisa. Nós temos geladeira, então dá para levar uma certa quantidade de coisas de geladeira, mas que não vão durar toda a travessia, vão durar provavelmente uma semana. Então se formos fazer a travessia do Pacífico, por exemplo, deve durar 20, 25 dias, mas então com arroz, feijão, linguicinha defumada, proteínas e pescando também, né? Tentando pescar, mas não conte com isso, porque cada vez mais está difícil pegar peixe aí nos mares, porque estão dizimando todos os cardumes aí, os pesqueiros, mas dá pra passar mais de mês, dá pra levar comida para uns 2 meses, se você se organizar bem, e dependendo do tamanho da tripulação também, né? É o Roberto Piccolo da Costa Piccolo. É possível navegar só com um tripulante? É possível, mas você tem que fazer adaptações no seu barco para poder comandar ele todo aqui da roda de leme. Então, o nosso até dá para fazer. Eu já pilotei ele, naveguei ele sozinho entre aspas. A Adri estava aqui, eu falei, Adri, vou tentar fazer um bordo sozinho e tudo mais, dá. Já o jaibe, que é quando o vento vem de trás e você quer mudar a direção, é mais difícil porque a retranca, quando ela vai passar, a retranca que fica aqui com a vela, aquela vela triangular grandona, quando ela vai passar de um lado para o outro, ela vem com um impacto gigantesco. E aí você precisaria de uma pessoa ali caçando ela para trazer ela para o meio antes de fazer a manobra. Então aí já dificultaria, mas é possível. Você pode instalar alguns acessórios a mais que evitam a retranca de vir com tudo. Mas dá pra assim, e depende do tamanho do barco e se você tem catracas elétricas, facilita muito também. Então você vai equipando seu barco pra deixar ele mais confortável de apenas um tripulante levar. Aqui agora tem o Macuco PR, deve ser do Paraná.
Gostaria de perguntar sobre a burocracia para se poder velejar, como tirar permissão, onde que tira, se existe cursos e como funciona. Eu sei que é pela Marinha e queria saber como funciona de fato. Bom, Aquilo que você já falou, né? Fala mais resumido, que são as habilitações, né? Que você já tinha falado um pouco. As habilitações, então, de amador, que é a nossa categoria que é para recreação, recreio e lazer. A gente tem o arraiz amador, mestre amador e capitão amador. O arraiz para navegação costeira não, para navegação interior e abrigada. Então essa navegação é só para baías, para rios, para um lugar bem tranquilinho, bem abrigado. Essa habilitação você precisa obrigatoriamente ir até uma escola que seja cadastrada pela Marinha, porque eles emitem um certificado de teste prático, né? Que você fez 6 horas de navegação num barco, nessa baía, com uma pessoa certificada pela Marinha. Essa pessoa emite um certificado e ele mesmo entra com a documentação para você sair com arraiz amador na Marinha, tá? E você tem que fazer uma prova, naturalmente, uma prova de 40 questões, cuja prova você tem que acertar pelo menos 50%. Então a média é 5, é tranquilo. Você faz essa provinha, você sai com a carteira de arraiz amador. Isso é para navegação interior. Aí nós temos o mestre amador, que é para navegação costeira, até 20 milhas náuticas de distância. Você pode ou fazer um curso em alguma escola, que é só teórico, ou você pode comprar apostilas ou procurar na internet, estudar por conta, marcar a prova lá na Marinha e fazer a prova também. Foi o que nós fizemos. Isso. Aí depois disso tem capitão amador. O capitão amador também você pode estudar por conta própria. Tem umas matérias bem difíceis, como navegação astronômica, meteorologia e outras matérias mais sextante, radar, equilíbrio do barco e tudo mais. Ou você pode pagar um curso também preparatório e depois fazer a prova na Marinha. A prova acho que dura até 4 horas. É uma prova bem mais difícil. Só tem 2 datas no ano e alguma data especial, às vezes como na Refeno, que é uma regata de Recife para Fernando de Noronha, ou no encontro lá na Escola Naval, também às vezes eles só abrem turma para fazer prova de capitão. E é bem difícil e é um nível muito alto, assim, as provas são bem sigilosas e corrigidas lá na central da Marinha e tudo mais. Então é isso daí, né, de questão de preparação para você. E também existem os cursos internacionais de iatismo, digamos assim, para você velejar e ter uma certificação e poder trabalhar no exterior, levando barco ou trabalhando, tripulando barcos e tudo mais. Aí tem que procurar na internet. Aqueles super iates de veleiro de 100, 150 pés, assim, que é um negócio fora da casinha. Ó, temos mais uma pergunta aqui do Felipe Brito. Como velejar contra o vento? Exatamente contra o vento está vindo na sua cara, não dá. Infelizmente, na vela não tem essa possibilidade. O que você faz é fazer um ângulo entre 30 e 60 graus com esse vento. Então o vento está vindo daqui, né, ó, pra cá. Aí você vai fazer... Ó, imagina que a almofada é o barco. Aí o vento aqui, não, aqui, ó, fica mais fácil para eles aqui mostrar. Aí o vento, ó, o barco vai ir contra o vento. Não dá. Então você faz um ângulo, vai para esse lado, aí depois você faz o outro ângulo, vai para esse lado e vai fazendo esse ângulo. Aí você consegue ir contra o vento. Qual o custo para se manter um barco desses, manutenções, reparos, etc? E quais os itens de segurança indispensáveis? Bom, o custo depende do seu barco. No nosso barco... Nosso barco é novo, então ele tem um custo de manutenção um pouco menor do que um barco usado, um barco já mais velhinho, né? Mas o que todo mundo diz é assim, entre 5% e 10% do valor do barco por ano, tá? É o custo que você vai ter de manutenções preventivas e corretivas. E itens de segurança dispensáveis, aí você vai na Marinha e vai ser de acordo com aonde você vai navegar com o seu barco. Então, se é uma navegação interior, o colete salva-vidas é um bem simplesinho. Se é costeira, que é o mestre amador, é um nível mais alto. E o nível também de pirotécnicos, que seriam aqueles fogos de emergência, sabe? Que você já viu em vídeo, que quando o barco está lá à deriva, o cara solta para outro barco ver, também vai aumentando. Então, são mais fogos. E para navegação de capitão, né, que seria oceânica, aí tem que ter mais equipamentos de segurança, tem que ter... Coletes mais caros, são outras modalidades, Isso, né? Aí tá tudo lá na Marinha, tem uma Norman 3. Lá tem a lista total de
todos os tipos de equipamentos obrigatórios e opcionais. De acordo com o tamanho do barco também muda, o barco ficando maior são exigidos mais coisas. Então entra lá na Marinha e procura na internet Norman 03. Norman é M no final, tá? O Lino pergunta, minha dúvida seria se no meio do mar uma dessas cordas presas no mastro, essas cordas, Lino, o estaiamento são de cabo de aço. Se elas se rompem, como fazem para consertar? Então, geralmente você não conserta. O que você faz é talvez pegar um cabo, que aí seria o que vocês chamariam de corda, né? Mas no meio náutico é cabo. Pega um cabo, amarra para tentar segurar o mastro no lugar temporariamente. Aí você teria que ou não usar nenhuma vela para não forçar esse cabo, ou só usar a vela do bordo contrário desse cabo, porque aí ainda sustentaria. Mas seria bem arriscado. E o ideal seria baixar as velas e ligar o motor e procurar um abrigo ou mandar uma mensagem de rádio de emergência para algum navio nas redondezas vir te ajudar ou te rebocar, chamar a guarda costeira, alguma coisa assim. Se você estiver muito longe, né? Senão você volta pra terra para consertar. Ó, de quanto... O Casey pergunta de quantos watts são essas placas de energia solar. As placas são de 315 watts, temos duas de 315 e assim, quando o dia amanhece já com sol, ele recarrega nossas baterias em 3 horas. Então, até meio-dia a gente já está 100% carregado. O Fábio Luiz pergunta, é possível uma única pessoa manejar todo o barco ou é necessário algum equipamento diferente para isso? É como a gente já tinha respondido, Fábio, dá para navegar ele sozinho, desde que você equipe ele e prepare ele para isso. Preferível que você tenha um piloto automático, que daí isso facilita bastante a sua vida. O Cabelo Solid Pascal pergunta, qual o consumo do motor e autonomia do tanque de combustível? O consumo é, em média, 3 litros por hora de navegação. E a autonomia do tanque, aí nós temos 90 litros, dá 30 horas. Isso. E aí nós temos mais 110 litros, que dá mais quase umas 40 horas. Então a gente teria aí, quase 70 horas de autonomia do motor. Guilherme Drigo pergunta, quando vocês ficam um tempo com chuva e tudo mais, as baterias vão se esgotar. Então existe um modo de colocar o barco no modo primitivo, sem nenhum tipo de eletricidade. É quase impossível a gente ficar sem eletricidade, pois moramos a bordo. Nós temos a nossa geladeira que consome energia, o que nós fazemos é ligar o motor e carregar as baterias através do alternador do motor. Nós diminuímos todos os equipamentos e desligamos tudo que não é essencial, só que a geladeira deixamos no mínimo para cuidar dos nossos alimentos perecíveis, né? Então dá para deixar quase nesse modo primitivo. Se você não tem necessidade de geladeira, você desliga tudo e faz comida só com gás do fogão e... Deu. Porque luz não precisa, de repente você usa uma lanterninha. Ó, o Steven Silvestre, ele também é mergulhador, o sonho dele é fazer um liveaboard num veleiro em Malpelo, uma ilha do Oceano Pacífico. Minha pergunta é, eles pretendem ir mergulhar nesse destino e se já pensaram em como vão fazer as recargas dos cilindros? Vão equipar o veleiro com compressor? Olha, nós já pensamos sobre esse assunto. A ideia é ter um compressor a bordo. Nós ainda não temos, por falta de espaço, de tempo. Nós ainda não colocamos o compressor porque a gente ainda não teve dinheiro suficiente para isso. E a gente ainda não sentiu a necessidade porque a gente tá sempre... Bom, agora tá inverno, mas também quando tiver verão e a gente quiser mergulhar mais, a gente tem o apoio das escolas de mergulho, as operadoras de mergulho que fazem a recarga a um custo bem inferior ao valor de um compressor. E mais um equipamento a bordo para ficar estragando e a gente tem que consertar. Então, por enquanto a gente não colocou ainda por isso. O Simon Guido pergunta, já enfrentaram casos de mar tão violento que a água chegou a entrar dentro da cabine, cozinha? Não chegamos, assim, pegamos uns mar grossos e chegou a respingar a água aqui no cockpit, porque ele bate ali na frente e dá um splash. Mas como nós temos o dog house, que é uma proteção, tipo uma casinha de cachorro aqui na entrada principal, ele bloqueou e nós fechamos sempre todo o veleiro para fazer as velejadas. Mesmo com o mar mais tranquilo, às vezes pode passar um outro barco que faz onda, ela bater ali no costado e respingar a água. Então, ainda não aconteceu isso, esperamos que nunca aconteça. Capitão América do Sul BR. Comprou o barco e fim? Ou tem que ficar pagando impostos como carros e casas? Não, né?
Não, por enquanto não, esperamos que continue assim. Não existe um IPVA náutico. A única coisa que a gente paga é para tirar a documentação do barco só, que é válida por 10 anos, se eu não me engano. Daí, de 10 em 10 anos, você vai ter que renovar essa documentação, mas foi uma coisa de um custo de, tipo, R$500 no máximo, assim. Então, de 10 em 10 anos, pagar R$500 tá ótimo, né? O Daniel 7 pergunta, como não ter enjoo em barcos? É costume mesmo ou tem alguma técnica? Tem a parte do costume, sim, mas o que eu sempre costumo dizer é que enjoar no barco ele está pouco relacionado à condição de mar. Ela é mais relacionada à sua condição psicológica e ansiedade. Então, se você está mais ansioso, mais nervoso, a probabilidade de você enjoar é mais alta. Mas, considerando algumas técnicas, umas dicas de ouro aqui, a gente já percebeu que gengibre é um troço que ajuda bastante a evitar enjoar no barco, ou se você tá meio enjoado, você mastiga balinhas de gengibre e isso ajuda. Não comer comidas gordurosas, nem bebida alcoólica um dia antes e no próprio dia da navegação também ajuda muito. Então é uma alimentação bem leve, bem saudável, para que você faça uma navegação mais tranquila. E se manter hidratado também. Se manter hidratado. O Emanuel Avelar pergunta, quanto a manutenção do veleiro é muito complexa e são vocês mesmos que vão fazer? E o diesel é o mesmo dos caminhões? Bom, a manutenção, grande parte da manutenção nós mesmos vamos fazer, porque economiza um baita dinheiro. E assim, no mundo náutico existem poucos profissionais que fazem um serviço bom, que você possa confiar. E às vezes acaba você pagando caro por um serviço mal feito. Então às vezes é melhor você fazer e ser mais barato do que pagar alguém. E é fácil de, assim, nada é muito difícil de fazer no barco. Só que se você, sabe aquela... As coisas não são difíceis, mas se você não souber o parafuso que você tem que apertar. Então isso... E o que a gente faz é ler manual. Ler os manuais e procurar na internet para procurar como resolver os nossos problemas. Agora, o diesel não é como do caminhão. O nosso diesel é o diesel marítimo. Enquanto nós estamos... Aqui no Brasil tem um diesel que se chama a diesel Verana, que é o melhor diesel marítimo que se tem. Em segundo lugar, tem o diesel marítimo. E aí, se em último caso, se não tiver nem o Verana e nem o marítimo, dá para usar o diesel comum? Dá. Recomendamos? Não. Porque ele cria mais borra, ele é um diesel mais sujão para um motor que é marinizado, que tem todas as suas frescuras marinizadas. Bom, chegamos ao final das perguntas. Queremos agradecer muito ao Júlio Lobo e à equipe. Foram show de bolas, a velejada que nós fizemos com eles e o vídeo que eles fizeram ficou excepcional. Quem ainda não viu, vai ver aí, vamos colocar o link na descrição também. E é isso, né? Isso, a gente agradece muito a participação de todos vocês que mandaram as perguntas, foi bem interessante a gente escolher essas perguntas para responder e espero que tenha sido esclarecedor. Se não foi, comenta aqui, se você ainda tem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente pretende fazer mais vídeos de perguntas e respostas como esse. E antes de acabar, se você gostou aí da nossa viagem, do nosso projeto aí de volta ao mundo e quer contribuir, entra lá no nosso Apoia-se, apoia.se/Ripadive. A partir de R$6 você ajuda a gente aí a manter os nossos equipamentos e a custear a nossa viagem e concorre a um sorteio de um fim de semana com tudo incluso. Isso, onde nós estivermos no mundo. Então... Nós não vamos voltar até a sua casa para te pegar. Exatamente. E em breve, quando formos fazer a parte de fora do Brasil, né, fomos para o Caribe, nós vamos mudar um pouco isso daí, então entre agora já, comece a contribuir, porque você precisa no mínimo 3 meses de contribuição para entrar no sorteio. Exato. A gente deve fazer um sorteio agora até o final do ano, e então talvez não dê tempo para esse, mas para o próximo você já vai estar dentro. Então é pouquinho por mês, tente fazer em cartão de crédito, porque várias pessoas falaram que boleto não está dando certo, e às vezes vem um certo, aí o outro não vem certo, não dá para imprimir, não dá para pagar, então tá meio ruim. No cartão de crédito a gente vê que a galera consegue tranquilo e ele renova automaticamente, então acaba não trazendo problema aí pra vocês, beleza? Valeu, galera! Obrigada aí pela atenção, pelo carinho. E acompanha a gente também no Instagram, que o Instagram é em tempo real, hein? Beijo, até a próxima! Tchau!